Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Passamos então pelas comemorações do Natal de 2021 e que Deus tenha abençoado vocês, nosso Mestre Jesus, para as comemorações em equilíbrio, em harmonia junto à família, às pessoas queridas, aos amigos, e que assim nós possamos sempre estreitar os laços de comunicação, de pensamento, de oração com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Criador. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos na nossa reunião passada, no vídeo passado, a respeito das causas das aflições que nós passamos, que são consequências do nosso estágio evolutivo e, naturalmente, da condição evolutiva do mundo que nós nos encontramos também. Lembrando que estamos ainda habitando um mundo de provas e expiações. Portanto, um mundo de consequências dos atos que nós praticamos, consequências dos nossos comportamentos. Tudo aquilo que nós fazemos é consequência do nosso sentimento, do nosso pensamento, ou também podemos traduzir da nossa inferioridade evolutiva. Mas se nós tivermos o desejo sincero de sempre controlarmos os nossos pensamentos e adequarmos o nosso comportamento diante daquilo que nos foi ensinado por Jesus, certamente as consequências serão boas ali na frente. Então, que nós possamos ter sempre esse pensamento que, para que os resultados daquilo que nós fazemos, das nossas decisões, sejam bons, depende da maneira como a gente se porta, daquilo que a gente faz e do sentimento que nós colocamos em todos os nossos atos. Aí vem a consequência positiva ou negativa. Mas hoje nós vamos falar algumas coisas, algumas características que nós encontramos ali no item mundos inferiores e mundos superiores. Aqui, nessa parte do capítulo 3º que nós estamos estudando, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Kardec elenca as características que são fundamentais para aqueles que habitam os mundos inferiores e os mundos superiores. Mas uma coisa Kardec lembra aqui: essa classificação dos mundos primitivos, mundos intermediários, mundos superiores, mundos celestes, é uma classificação didática. Porque, naturalmente, diante da eternidade do nosso Criador, diante das características de plenitude e de infinito que nós somos dotados na condição de espíritos, filhos de Deus, os mundos que nós habitamos, adequados para o nosso estágio evolutivo daquele momento, eles são infinitos. Eles são inumeráveis. Naturalmente, é difícil de nós elencarmos, saímos de um mundo, estamos num mundo um pouco melhor, ou estamos num mundo que permanece no estágio evolutivo que nós nos encontramos, porque isso pode acontecer conosco se nós não acompanharmos a evolução da sociedade presente que nós nos encontramos, da evolução desse mundo. Nós renasceremos, reencarnaremos em outros mundos adequados ao nosso estágio evolutivo, que pode ser inferior ao estágio que esse mundo atual está caminhando. Então, sabendo disso, nós temos que nos esforçar para acompanhar a nossa sociedade, acompanhar as pessoas queridas que estão se esforçando para serem pessoas melhores. E assim nós estaremos juntos num nível um pouquinho melhor
do que nós nos encontramos hoje. Mas aqui Kardec apresenta diversos itens, diversas características da sociedade que habitam os mundos inferiores e os mundos superiores. Uma coisa que nos chama a atenção logo aqui no começo, quando Kardec diz assim: a forma humana é sempre presente nos mundos inferiores ou superiores. Só que nos mundos inferiores essa forma humana é rudimentar, não tem beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência. Olha só, o sentimento da bondade em relação ao próximo, nos mundos inferiores, ele ainda está sendo desenvolvido em nossa intimidade. E a questão da delicadeza, que está presente na sociedade humana um pouquinho mais avançada, de um nível intelectual um pouco maior, nos mundos inferiores não estão presentes. A delicadeza não está presente. Então, logo vem à nossa mente aquele comportamento e aquela descrição dos homens primitivos, dos homens da caverna, que nós temos essa representatividade através de gravuras, através de por conhecimento que nos são trazidos pela antropologia. Então, logo nós percebemos, que a beleza não está presente ali. Mas se analisarmos aqueles primeiros homens, a brutalidade com que eles também se comportavam, semelhante à dos animais, nós vemos que já evoluímos muito em relação a eles. Então, nós percebemos que ainda, nós vamos ver aqui para frente, as características dos mundos superiores, daqueles que habitam os mundos superiores, que nós estamos num grau intermediário ainda, mas temos muito que melhorar. Porque se a feiura ou a brutalidade é algo muito característico dos seres humanos, dos espíritos encarnados nos corpos dos seres humanos em mundos inferiores, e nós ainda estamos nesse mundo intermediário, é uma característica muito forte, muito presente, a brutalidade, a violência, não existe a benevolência como ele classifica aqui. Ao contrário, muito oposto são as características dos mundos superiores, porque lá está presente a beleza, mesmo mantendo a forma humana. Mas o corpo material que nós trajamos nos mundos superiores, conforme nos é revelado pelos espíritos superiores, através da codificação de Kardec, os corpos materiais são mais sutis, são muito mais belos. Se nos mundos inferiores nós praticamente rastejamos, ou seja, o nosso corpo é muito pesado, nós caminhamos com muita dificuldade, nos deslocamos de um ponto para o outro com muita força, muito esforço. Nos mundos superiores, esse deslocamento é muito mais leve, é muito mais fácil, porque como o nosso corpo nos mundos superiores é um corpo menos materializado, um corpo mais sutil, o deslocamento também ele se dá de uma maneira muito mais leve. Aqui no texto Kardec diz que nós deslizamos quando nós habitamos esses mundos superiores, com corpos mais fluídicos, muito menos materializados do que somos hoje. Então são características que nos chamam a atenção. Nos mundos primitivos, então, a consequência dos atos praticados por aqueles que habitam os mundos primitivos, não existe a consequência, o sofrimento como consequência. Por quê? Porque lá naquele estágio não há conhecimento do certo e do errado. Isso nós vamos adquirindo aos poucos.
E conforme nós vamos tomando conhecimento do certo e do errado, as consequências dos nossos atos também, elas são proporcionais a esse conhecimento. Então lá atrás, no mundo primitivo, quando lá habitamos, nós agíamos de maneira brutal, agíamos para que a satisfação das necessidades do corpo físico fossem realizadas. Então não havia consequências, né, em relação ao que fazíamos, porque não tínhamos conhecimento que aquele ato prejudicaria o nosso próximo, ou que aquele ato prejudicaria a nós mesmos. Depois, conforme vamos evoluindo, vamos exercitando o livre-arbítrio, passamos a um outro estágio. No estágio que nós estamos agora, no mundo de provas e expiações, as consequências do que nós fazemos são latentes, e ainda sofremos muito ainda com dores, consequências dolorosas, prejudiciais, porque nós já temos o conhecimento que o nosso comportamento traz uma consequência e sabemos diferenciar o bem do mal. Só que ainda somos muito teimosos, muito rebeldes e por isso ainda praticamos atos que nos levam ao sofrimento. Nos mundos superiores isso não acontece. Lá não há dúvida a respeito do comportamento. Lá não existe dúvida sobre a ignorância daquilo que se faz, se pode causar mal ou não ao outro. Não existe o desejo de causar mal a ninguém. Olha só que extraordinário viver numa sociedade dessa, onde o mal não existe, porque a única coisa que vigora nos seres que ali habitam é o sentimento do amor, é o sentimento de desejar o bem ao seu próximo, é o sentimento de trabalhar pelo benefício do outro, trabalhar sempre pensando em melhorar-se, mas melhorar o seu sentimento, o seu comportamento moral. Esse ainda é o objetivo nos mundos superiores, daqueles que ali habitam. Outra coisa que nos chama a atenção é que nos mundos inferiores, a vida material, enquanto encarnados, ela é curta, porque existem muitos acontecimentos que levam à estagnação do corpo físico, à morte do corpo físico. Então ali não existe longevidade do corpo material. Enquanto que nos mundos superiores, a longevidade é muito grande, porque o corpo material também, o nosso corpo, a nossa veste, a nossa roupagem material, ela é bem mais sutil, ela é bem mais fluídica nesses mundos superiores. Consequentemente, as doenças que nos mundos inferiores de provas e expiações são bem características e afetam o nosso corpo material, nos mundos superiores elas não existem. Mas, passado aquele período de longevidade, vem realmente a morte, a estagnação do corpo físico. Só que esse momento não traz as dores que traz hoje para nós, porque lá existe o conhecimento e não existe dúvida em relação à continuidade da vida. Hoje, o que nos causa medo na morte, para alguns são as dores que pode advir naquele momento, naquele processo. Mas as dores pelos acontecimentos da doença, do corpo que acometem o corpo físico. A morte em si, ou seja, o deslocamento do espírito do corpo biológico para o plano espiritual não causa dor nenhuma dor. Então, aqui, o nosso medo é o medo do desconhecido. Por isso que muitas pessoas têm pavor da morte. Primeiro, pela dor das questões físicas e segundo, pelo desconhecido que vem depois da morte do corpo físico. Mas para nós, estudiosos da doutrina espírita, precisamos trabalhar esse sentimento.
porque estamos aprendendo há muito tempo que a vida continua, que os acontecimentos de dor e de sofrimento são inerentes a esse estágio evolutivo que nós estamos. Então nós precisamos ter aquela chamada resignação diante dos acontecimentos da vida. Precisamos ter esperança que tudo vai melhorar e tudo vai se resolver. Isso chama-se fé. Fé absoluta no Criador. Isso nos dá força para superarmos essas dificuldades. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, uma característica dos mundos inferiores, são os conflitos entre os habitantes. Sim, porque enquanto nós estamos aqui ainda, lutando para melhorar o nosso sentimento, o nosso comportamento moral, ainda existe muito conflito, onde um quer dominar o outro, onde um quer impor a sua vontade em relação ao outro, onde o egoísmo está muito presente ainda no estágio em que nós estamos. Então nós desejamos ter o que o outro tem. Então existem conflitos diante desses sentimentos ainda primitivos que nós temos. As guerras são motivadas por esses sentimentos, as guerras entre povos, entre nações. Nos mundos superiores, esse conflito não existe. Não existe conflito algum. O que existe é simplesmente o desejo de ajudar sempre o seu próximo, onde os mais fortes cumprem o seu dever moral de auxiliar aqueles que são mais fracos. Aqueles que têm mais auxiliam aqueles que têm menos. Essa é a nossa destinação. Nós estamos destinados a tudo isso. Lembrando que já passamos pelos mundos primitivos. É que nós não temos essa recordação na presente encarnação, onde nós nos encontramos. Quando retornamos ao plano espiritual, as lembranças das vidas passadas são reveladas, ou seja, retornam à nossa consciência gradativamente, mas sempre de maneira a não nos perturbar, a não nos transtornar diante das revelações do nosso passado. Conforme nós vamos recebendo o equilíbrio do fortalecimento intelectual e moral, o passado nosso é revelado no plano espiritual. E vamos trabalhando e aprendendo com aquilo que nós fizemos para não realizarmos os erros cometidos lá atrás, não realizarmos de novo. Outra coisa que nos chama a atenção é esse trecho do livro. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. Por que isso? Nós entendemos então que no estágio em que nós nos encontramos, saímos há pouco tempo dos mundos primitivos. Estamos passando pelos mundos de provas e expiações e pode ser que vamos passar ainda durante muito e muito tempo em diversos mundos, ainda nessa categoria de provas e expiações. Tudo depende da nossa vontade e do nosso desejo em evoluir. O que significa? Significa que as nossas experiências do passado são sempre de sofrimento, são sempre de dores, de dificuldade, de violência, de agressividade, porque os nossos estágios anteriores, nós vivenciamos tudo isso. Por isso que os artistas, os poetas, os literários, eles têm muito mais facilidade de descrever, de pintar situações que nos causam horrores. Lembrando daquela obra do Inferno de Dante, que o inferno nos é revelado como um local de grande sofrimento e criaturas terríveis. Por quê? Porque nós temos essas lembranças de dores e sofrimentos pelas vivências que tivemos até agora.
fica muito mais difícil para nós hoje imaginarmos as belezas e as venturas dos mundos celestes, porque ainda vamos vivê-las. Então é muito mais fácil essas gravuras, essas pinturas retratarem situações de sofrimento. E quando nós vemos gravuras e poemas e relatos de questões divinas, nós fazemos aquilo representando por anjos, por figuras semelhantes a nós, ao nosso corpo físico muitas vezes, né? Mas com auréolas, com brilho, com asas. Por quê? Porque nós ainda estamos imaginando o que virá à nossa frente. Então, através dessa reflexão que nós fizemos hoje, nós percebemos que já passamos por muitas situações que nos trouxeram muitas experiências e nós estamos evoluindo, mas existem muitas coisas à nossa frente ainda. Existem muitas belezas a serem conquistadas por todos nós. Depende unicamente de nós. Tudo isso está à nossa disposição. O Criador já deu e já deixou isso tudo pronto para que nós tenhamos condições de galgar esses degraus. Nosso Mestre Jesus esteve aqui para nos ensinar como que nós fazemos para que nós possamos conquistar um lugarzinho nesses mundos superiores. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, que possamos cada vez mais nos esforçar para nos tornar pessoas melhores, porque a felicidade que nos aguarda lá na frente é muito grande e é indescritível. Meus irmãos, vamos à oração de encerramento? Abençoe a todos nós, mestre amigo, que possamos ter em nossa intimidade o sentimento das boas realizações, que tenhamos também condições de olhar para a frente, que possamos dessa maneira enxergar os mundos melhores que nós podemos habitar, as condições de felicidade que podemos alcançar e que dessa maneira tenhamos força para superar as dificuldades do nosso momento presente, sempre com o sentimento da esperança em nossos corações. Assim seja. Meus amigos, forte abraço e até o nosso próximo encontro.